Olá, no vídeo de hoje trataremos da parametrização da escrita fiscal e escrituração de documentos fiscais. Meu nome é Luan Vitor e sou do curso de Ciências Contábeis da UFGD. Então, para cada empresa cadastrada, é necessário que sejam definidos os parâmetros que ela irá utilizar. Esse procedimento permite que você determine algumas configurações da empresa que serão importantes no trabalho de escrituração fiscal. Entre essas configurações, é possível decidir, por exemplo, os impostos que a empresa utilizará, o regime de tributação na qual ela se enquadra, etc. Aqui é a janela de parâmetros da empresa, onde tem guia geral, personaliza, saldo inicial e domínio cliente. Na guia geral, terá que definir os impostos calculados pela empresa, se o enquadramento ele é estadual, federal, municipal, e ainda é possível fazer a integração deste módulo com o domínio de contabilidade e o domínio honorários. Então, de início, ao clicar no botão Nova Vigência, será possível informar uma nova vigência de parâmetro. No botão Excluir Vigência, para excluir a vigência de cadastrada, e no botão Consultar, para consultar todas as vigências cadastradas. Então, no campo Vigência, é informada a data da vigência. No campo Descrição, na atualização, o sistema informa esse campo, nesse campo a descrição da vigência inicial. Caso esteja informando uma nova vigência, informe uma descrição para identificar essa nova vigência. E caso precise de ajuda, o botão de soluções irá acessar a central de soluções no domínio atendimento. Na subguia Impostos, será informado os impostos utilizados pela empresa que está sendo cadastrada. Então, no quadro Seleção, na coluna Incluir, clique nesse botão para incluir os impostos utilizados pela empresa. Então, no campo Sigla, será detalhada a sigla do imposto informado. Nome resumido, será demonstrado o nome resumido do imposto. E ao clicar no botão Excluir, caso queira excluir algum imposto informado indevidamente. Já no quadro Opção, no campo Fato Gerador dos impostos nas operações saídas, é possível selecionar a opção Data de emissão e Data de saída. A data de emissão é para que na apuração dos impostos com operações de saída seja considerada a data de emissão da nota. Na data de saída é para que na apuração dos impostos com operações de saída seja considerada a data de saída da nota. A segunda subguia é a guia federal. Nelas, você informará todos os dados necessários para enquadrar a empresa no regime federal, assim como outras informações utilizadas para a apuração dos impostos federais, sendo dividido em várias subguias, sendo elas geral, opções, IRPJ, CSLL, PIS/COFINS, INSS sobre Receita Bruta, Simples Nacional e Simples Federal. A primeira subguia é a subguia geral. No campo Enquadramento, quando houver diferença da opção informada no campo Regime entre os módulos Domínio Escrita Fiscal e Domínio Folha, o sistema emitirá uma mensagem dizendo que o regime federal está diferente do regime definido no módulo Folha. Então, o sistema pede para que confirme a alteração. Então, voltando, no campo Enquadramento, na opção Regime, é selecionado o regime que corresponde ao enquadramento a nível federal da empresa. E ao clicar no botão Conteúdo Contábil Tributário, será realizada uma pesquisa direta via tabelas e roteiros para essa opção do sistema. No campo Apuração, é possível selecionar o tipo de apuração da empresa, sendo ele regime de competência, para que a apuração dos impostos seja realizada por regime de competência, ou regime de caixa, para que a apuração dos impostos seja realizada por regime de caixa.
No quadro fator gerador das retenções, são diversos campos, sendo eles IRRF sobre entradas, IRRF sobre saídas serviços, CRF sobre entradas, CRF sobre saídas serviços, IRRFP, IRRF, APF e COSIRF. Então, é possível selecionar duas opções: a de emissão, se a compensação ou recolhimento for calculado conforme a emissão da nota, ou a opção de pagamento, caso a compensação ou recolhimento seja calculado conforme o pagamento ou recebimento da nota. A segunda subguia será de opções. Nelas são selecionadas diversas probabilidades de mudança nos parâmetros. A primeira opção é optante pelo Simples Nacional, que é selecionado caso a empresa seja optante pelo Simples Nacional. A segunda é microempreendedor individual. Então, caso a empresa seja optante pelo sistema de recolhimento em valores fixos mensais dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional, que é o CIMEI. A outra opção é o processo filiais / filial, que é para quando a empresa que você esteja definindo possua filiais ou seja uma filial. Outra opção é optante pelo programa Minha Casa Minha Vida, caso a empresa seja optante pelo programa Minha Casa Minha Vida. A opção abaixo é empresa com atividade de revenda de veículos, que é caso se a empresa trabalha com atividade de revenda de veículos. Possui sociedade em conta de participação CSCP, para informar que a empresa tributa conforme sociedade em conta de participação. Entidade financeira e ou equiparada. Informa se a empresa é uma entidade financeira ou equiparada. Empresa de factoring, fomento mercantil, que é para informar se a empresa é uma factoring. Empresa com atividade de propaganda e publicidade, que é para definir se a empresa se enquadra nisso, assim como empresa do ramo varejista de combustíveis, que seria postos de combustíveis. Ainda tem o campo de informar movimentação de combustíveis, onde é possível selecionar a opção pelo lançamento de notas, para que a movimentação de combustíveis seja informada pelo lançamento de notas, e pelo menu Movimentos Combustíveis, para que a movimentação de combustíveis seja informada pela informação cadastrada na janela Movimentação Diária de Combustíveis do menu Movimento Combustíveis. Outra opção é excluir da base de cálculo do imposto CID o valor do IRRF, para que seja excluído da base de cálculo do imposto CID o valor de IRRF. Outra opção é deduzir o valor do pedágio da base de cálculo dos impostos federais. Mais abaixo tem a opção empresa atua como salão parceiro, para informar se a empresa ela atua como salão parceiro. E ainda tem o campo lançar dedução do valor repassado ao profissional parceiro, que é selecionado quando é realizado o lançamento do repasse ao profissional parceiro. A última opção é de efetuar o cálculo previdenciário conforme o DCTF-Web, que é para que seja realizado o cálculo previdenciário conforme o DCTF-Web. Os demais impostos também terão suas opções específicas. Por exemplo, no IRPJ CSLL, tem a opção de dedução de 1/3 do COFINS, 1/3 do COFINS na CSOC. Tem também a opção empresa exclusivamente prestador de serviços, com receita bruta anual de até 120 mil. A opção não considerar saldo credor de períodos anteriores no cálculo da CSLL.
IRPJ-LP. A opção não considerar saldo credor de COSIRF de períodos anteriores no cálculo da CSLL e IRPJ-LP. A opção de considerar juros, multas e outras como receita financeira no cálculo dos impostos CSLL e IRPJ-LP. A opção calcular adicional do IRPJ mensalmente quando o valor acumulado no mês ultrapassar o limite. Essa opção é para que o sistema calcule o adicional do RPJ mensalmente quando o valor da base do RPJ acumulado ultrapassar 60 mil e o imposto estiver com periodicidade trimestral ou mensal. Outra opção é a de calcular o bônus da inadimplência fiscal na CSLL, que é para que o sistema calcule o bônus do CSLL no sistema. A outra opção é deduzir o valor da substituição tributária do PIS e COFINS da base do IRPJ e CSLL. Outra opção é possui dedução do IRPJ para emissoras de rádio e televisão pela cessão do horário gratuito. Mais abaixo tem a opção de possuir receita diferida para as contribuições do IRPJ e CSLL. Há também a opção deduzir o valor de ICMS do custo de aquisição de veículos usados. Mais abaixo tem a opção considerar no cálculo do IRPJ e CSLL o total das retenções da baixa de parcelas parciais. Há também deduzir o valor de ICMS da aquisição de veículos usados e deduzir a devolução da receita bruta conforme percentuais de IBC da atividade. O tributo PIS e COFINS ele também será dividido em várias subguias, sendo ela geral, apuração, crédito, DACOM e crédito presumido. Na guia geral, serão diversas opções a serem escolhidas pela empresa. A primeira é não calcular PIS com incidência acumulativa a partir de 12 de 2002, que é para que o sistema não calcule a partir dessa competência. E o PIS com incidência acumulativa passará a calcular somente o PIS MP 66. Para isso, é necessário que o imposto PIS MP 66 esteja selecionado como um dos impostos utilizados pela empresa. Outra opção é não calcular COFINS com incidência acumulativa a partir de 2 de 2004. Então, passará a calcular somente o COFINS-N, e para isso é necessário que o imposto COFINS-N esteja selecionado como um dos impostos utilizados pela empresa. A próxima opção é deduzir o valor do ICMS desonerado da base de cálculo do PIS e COFINS. Outra opção é deduzir o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. A próxima é deduzir o valor do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS. A próxima seria possuir receita diferida para as contribuições do PIS e COFINS do artigo 25 da IN 247 de 2002, que é para que o sistema calcule os impostos PIS e COFINS sobre receita diferida somente quando realizado o recebimento das mesmas. A outra opção é somar o valor do ICMS-ST, antecipação total na base de cálculo do PIS e COFINS. A próxima opção será somar o valor do ICMS substituição tributária das entradas na base de cálculo do PIS e do COFINS. A outra opção seria utilizar crédito de PIS e COFINS após o término do prazo decadencial. Outra opção seria possuir mais de um código de recolhimento para os impostos PIS e COFINS. A próxima opção será de considerar descontos obtidos como receita financeira no cálculo do PIS e COFINS.
Outra opção seria considerar devoluções de compra como débito no mesmo período. A outra opção seria considerar juros, multas e outras como receita financeira no cálculo do PIS e COFINS. Além dessas opções, tem o campo calcular, que também tem mais duas opções, sendo elas somente para atividade normal, que é para que sejam considerados como receita financeira no cálculo do PIS e COFINS, os valores de juros, multas e outros apenas para atividade normal. Já outra opção seria para atividade normal e atividade imobiliária, para que sejam considerados como receita financeira no cálculo do PIS e COFINS, os valores de juros, multas e outras apenas para atividade normal e atividade imobiliária. Já no quadro enquadramento, no campo natureza jurídica, será selecionada a opção correspondente para indicar natureza jurídica. E no campo tipo de sociedade cooperativa, será selecionado o tipo de sociedade cooperativa. A próxima subguia será a de apuração. Nela, você poderá configurar a forma de apuração dos impostos PIS e COFINS conforme a escrituração digital, que é a EFD e EFD contribuições. E selecionando o quadro calcular PIS e COFINS conforme a escrituração digital EFD contribuições, o sistema irá efetuar o cálculo dos impostos PIS e COFINS por produtos. É possível selecionar também diversas apurações, sendo elas apuração com alíquota básica, apuração com alíquotas diferenciadas, apuração com alíquota por unidade de medida de produto, apuração com alíquota por unidade de medida de produto e apuração com atividade imobiliária. Mais abaixo, no quadro Critérios de Cálculo e Escrituração, será selecionado a forma de cálculo e os lançamentos. A fórmula de cálculo é para selecionar a forma de cálculo correspondente para calcular conforme o critério de apuração selecionado. Já no campo de lançamentos, é selecionado o tipo de lançamento correspondente para calcular conforme o critério de apuração selecionado. A outra subguia é a subguia crédito. Nela é possível configurar a ordem do aproveitamento e o método de apropriação de crédito dos impostos PIS e COFINS. Então temos o quadro utiliza saldo credor, que é definido do período mais recente ou do período mais antigo, e o outro quadro é priorizar aproveitamento de crédito por, sendo o tipo de crédito ou competência do saldo. Então, mais abaixo, no quadro ordem de aproveitamento do crédito, na coluna vínculo do crédito são demonstrados todos os vínculos do crédito, e na coluna ordem será informada a ordem de aproveitamento dos créditos. A segunda subguia dos créditos seria do método de apropriação, onde seria selecionado a apropriação direta, que é para que seja realizado a apropriação direta do crédito, ou o rateio proporcional com base na receita bruta, para que o rateio com base na receita bruta seja realizado de forma proporcional. A próxima subguia será a da COM. A primeira opção será de separar créditos de importação. Então, ao selecionar essa opção, os créditos gerados por importação serão separados dos outros tipos de crédito. No quadro custo, despesas e encargos comuns, é possível selecionar duas opções, sendo elas com base na proporção dos custos diretamente apropriados, que é para indicar que será com base nos créditos pelo método de apropriação direta, inclusive em relação aos custos por meio do sistema de contabilidade de custos integrada e coordenada com escrituração. A outra opção seria com base na proporção da receita bruta auferida, para indicar que será com base nos créditos
pelo método de rateio proporcional, aplicando-se aos custos e despesas em cargos comuns a relação percentual existente entre a receita bruta, sujeita à incidência não cumulativa, e a receita bruta total, aferida em cada mês. A última subguia do PIS e COFINS será a do crédito presumido, onde temos duas opções, sendo a primeira, crédito presumido na aquisição de bebidas frias, artigo 31 da Lei 3.097 de 2015. A outra opção seria crédito presumido importador ou produtor de álcool, de acordo com a Lei 12.859 de 2013. O próximo imposto federal será o INSS da Receita Bruta. Ele é dividido em 3 subguias: geral, serviço de transporte e opções. O primeiro quadro é o da apuração, e a primeira opção é a de regime, onde é selecionado o regime de cálculo do INSS Receita Bruta correspondente. O próximo parâmetro é a forma de cálculo, onde será possível escolher conforme o CNAE principal, conforme o NCM e serviços. Também é possível informar a alíquota, na verdade será informado automaticamente a alíquota conforme o CNAE selecionado. Mais abaixo tem a opção efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme o FD-REINF. E também abaixo no quadro atividade será selecionado o tipo de atividade da empresa, sendo indústria, comércio, serviços de transporte ou demais serviços. A próxima subguia é a de opções. E já no primeiro parâmetro é o do alíquota para receitas não relacionadas inferiores a 5%. É possível selecionar 3 opções: 1%, que é o artigo 8 da Lei 12.546, para que a alíquota com receitas não relacionadas sejam inferior a 5%, seja de 1% conforme o artigo 8 da Lei 2.546. A outra opção é 2%, para que a alíquota com receitas não relacionadas inferior a 5% seja de 2%. E a última é a alíquota com maior receita, para que a alíquota com receitas não relacionadas inferior a 5% seja a alíquota com a maior receita. O próximo parâmetro é a forma de lançamento, sendo eles por nota, que é para que a forma de lançamento seja por nota, por produto, para que a forma de lançamento seja por produto. O outro parâmetro é considerar receita de frete, seguros e despesas acessórias, sendo duas opções: não relacionada, para que as receitas de frete, seguros e despesas acessórias não sejam consideradas como receita relacionada, ou conforme a receita do produto transporte, para que as receitas de frete, seguros e despesas acessórias sejam consideradas como receita relacionada. Por último, temos a opção não utilizar o crédito da devolução quando no período de ocorrência não ter receita desonerada, que é para que não seja utilizado o crédito da devolução quando no período de ocorrência não ter receita desonerada. A próxima subguia será do Simples Nacional. Ela também é dividida em várias guias, sendo ela geral, opções, escritório de serviços contábeis e MEI. A primeira subguia é a geral, onde no quadro Informações, no campo Regime de apuração, é informado o tipo de regime que a empresa adotará. No campo Código de Acesso, será informado o código de acesso obtido na solicitação de opção pelo Simples Nacional, sendo que este código de acesso será demonstrado no relatório de acompanhamento do imposto. O próximo campo será o do regime estadual, onde é selecionado o regime estadual da empresa optante pelo Simples Nacional. O próximo campo será de tabela, sendo ela federal, para indicar que o Simples Nacional será calculado pela tabela geral, que é a federal, ou estadual, para indicar que o Simples Nacional será calculado pela tabela estadual.
O campo ao lado é o das atividades, onde é selecionada a atividade correspondente da empresa, sendo que cada atividade correspondente a um anexo e nesses anexos existem tabelas a serem utilizadas. O último quadro é o tributar as parcelas não recebidas conforme o artigo 19 da primeiro da resolução CGSN 94/2011, onde possui duas opções: tributar somente as parcelas não vencidas em dezembro do ano subsequente ou tributar as parcelas vencidas e não vencidas em dezembro do ano subsequente. A segunda guia seria de opções, onde tem diversas opções para que seja selecionado os parâmetros de cálculo desse imposto, sendo elas ultrapassou o sublimite no ano anterior ou mais de 20% no ano calendário, para as empresas em que a receita no ano anterior tenha ultrapassado o sublimite ou a receita tenha ultrapassado mais de 20% no ano calendário. E quando esse campo for selecionado nas guias estadual e municipal, será informado o regime normal. Com isso, o cálculo do ICMS e do ICS será separado do Simples Nacional. A próxima opção é calcular ICMS normal, que é para que, conforme a operação realizada, o ICMS devido continue sendo calculado normalmente, mesmo a empresa sendo optante pelo Simples Nacional. A próxima opção é aproveitar créditos pelas entradas para as empresas optantes do Simples Nacional que calculam o ICMS normalmente possam se creditar do imposto apurado pelas entradas. A outra opção é recolhe ISS com valor fixo para os municípios que efetuem o recolhimento do ISS com valor fixo durante todo o ano calendário. Outra opção é recolhe ICMS com valor fixo. Outra opção é deduzir o valor de ICMS de substituição tributária. Ainda tem o campo de deduzir o valor de ICMS da substituição tributária, sendo as opções na primeira parcela, para que o valor do imposto da substituição tributária seja deduzido integralmente na primeira parcela paga, e a opção proporcional ao valor pago, para que o valor do imposto seja deduzido proporcionalmente às parcelas pagas. A próxima opção é não utilizar a redução da base de cálculo da tabela líquida municipal, para que o sistema não considere para o cálculo do ISS no Simples Nacional o percentual de redução na base de cálculo informado nas tabelas de alíquota municipal. Outra opção é emitir aviso quando a receita bruta atingir o limite de enquadramento em até tantos por cento. Essa porcentagem será definida pela empresa. A próxima opção é possuir produto com tributação monofásica / substituição tributária de PIS e COFINS. Outra opção é possuir dedução para emissores de rádio e televisão pela cessão do horário gratuito. E a última é deduzir da receita bruta o valor do pedágio nas operações de transporte. A outra guia seria a guia de escritório de serviços contábeis. No primeiro quadro é calcular ISS. Então, a forma de cálculo do ISS ele seria selecionado por diversas opções, sendo elas normal, profissional habilitado, valor fixo e simplificado. O próximo campo seria o Simples Municipal, onde é selecionada a faixa correspondente ao cálculo. O próximo quadro é o da classe profissional, onde é possível clicar no botão incluir para incluir uma classe profissional. E na coluna código é informado o código da classe profissional correspondente ao cálculo. E na coluna classe será preenchido automaticamente com o nome da classe profissional correspondente ao código. Na guia MEI, no quadro Contribuinte dos Impostos, é selecionado os impostos correspondentes à contribuição, sendo eles ICMS ou ISS. A última subguia do Federal será do Simples Federal, que só tem um quadro, que é o de opções até 6
de 2007, com diversas opções, sendo elas creche, pré-escola ou estabelecimento de ensino fundamental, caso a empresa seja uma creche, uma pré-escola ou ainda estabelecimento de ensino fundamental. A próxima opção é calcular simples com ISS. E a outra opção é transfere saldo negativo do faturamento para o próximo mês. A próxima opção é calcular simples com aumento na alíquota de 50% a partir de janeiro de 2004, conforme o IN 391 de 2004. A próxima opção é calcular simples com alíquota diferenciada. E a última é calcular majoração do simples também sobre a alíquota do ISS. A próxima guia será a guia estadual, onde será informado todos os dados necessários para enquadrar a empresa no regime estadual, além de outras informações utilizadas para a apuração dos impostos estaduais. Esses campos da guia estadual, eles serão diferentes para cada estado do Brasil. Neste exemplo, será utilizado as regras do estado de Santa Catarina. Então, no primeiro quadro, a primeira guia, subguia, é de enquadramento. Temos o primeiro campo, que é o de regime, onde é selecionado o regime da empresa de acordo com o enquadramento estadual da mesma. O campo porte é selecionado o porte da empresa com o regime normal. E a informação desse campo será necessária para o correto preenchimento do quadro 00 da DIME, que é o campo porte da empresa. O campo simples, SC, tem a opção centralizador, se a empresa ativa for responsável pelo recolhimento do ICMS, ou opção centralizado, se o valor do ICMS for recolhido em outra empresa, que seria a centralizadora. No campo SPID fiscal é selecionado o perfil de apresentação de escrituração fiscal da empresa, de acordo com o enquadramento estadual da mesma. No campo apuração consolidado é selecionada a opção correspondente para informar se será feito a apuração consolidada entre a empresa matriz e filial, e essas informações serão geradas no informativo DIME. O próximo campo será o das opções, onde é selecionado diversos tipos de opções referentes ao imposto estadual. A primeira é da substituição tributária, que é caso a empresa seja regida por esse tipo de opção. A próxima opção é deduzir o valor de substituição tributária da base do IRPJ e CSLL. Outra opção é efetuar cálculo de antecipações de combustíveis líquidos e gasosos. E essa opção é para que as empresas atacadistas ou distribuidoras de combustíveis líquidos e gasosos possam efetuar o cálculo de antecipação equivalente a 100% do montante devido do mês anterior. A próxima opção é efetuar o cálculo de antecipações do ICMS das prestações de serviços de telecomunicações. A próxima opção é deduzir o valor do IPI da base do ICMS. A próxima é efetuar a transferência de critérios acumulados. Outra opção, aproveitar o saldo credor de ICMS do semestre anterior. A próxima seria desconsiderar os valores de ICMS das notas com CFOP 5.929/6.959. A próxima seria desconsiderar os valores de ICMS e IPI das notas com CFOP de consignação mercantil. A próxima é calcular ressarcimento nas vendas interestaduais com substituição tributária, que é para que seja calculado o ressarcimento nas vendas interestaduais com substituição tributária. Na guia incentivos, será informado todos os incentivos fiscais que a empresa possui. E se ela for optante do tipo de crédito presumido, ainda terá mais 3 subguias, sendo de crédito presumido 2 e presumido 3.
A próxima subguia do imposto estadual será de livros informativos. E no campo nota de saída, seu imposto ICMS gerar valor contábil em. É possível selecionar a opção isentas / não tributadas, para que o valor contábil seja gerado na coluna isentas não tributadas. E outra opção seria outras, para que o valor contábil seja gerado na coluna outras. Já no quadro SPID fiscal, é possível selecionar a opção gerar o controle da produção e do estoque bloco K, que é para que o controle da produção e do estoque seja gerado no bloco K do SPID fiscal. Já no campo movimentação do controle de produção, são 3 opções: com ordem de produção, sem ordem de produção ou não realizar o controle de produção. A próxima guia será a guia municipal. Então, no quadro enquadramento, temos o campo regime, onde é selecionado o regime da empresa, de acordo com o enquadramento municipal da mesma. O próximo campo é o simples municipal, onde é selecionado sobre qual faixa será calculado o simples municipal. No quadro fato gerador, temos o campo ISS retido, onde é selecionada a opção correspondente. Já no quadro cálculo, tem o campo fórmula de cálculo do ISS, que tem a opção normal, que é para que seja efetuado o cálculo municipal normalmente, profissional habilitado, que para ser lançado conforme o profissional habilitado, e valor fixo, para que seja efetuado o cálculo municipal com o valor fixo. No quadro classe profissional, é possível clicar no botão incluir para incluir uma classe profissional. A coluna código será informado o código da classe profissional correspondente ao cálculo do ISS municipal. Na coluna classe, será preenchida automaticamente com o nome da classe profissional correspondente ao código. Ainda tem a opção de recolher o valor mínimo de ISS conforme a Lei Complementar número 3 de 2008. A próxima guia será da contabilidade, onde será informada a forma que irá ser contabilizados os lançamentos contábeis provenientes do módulo domínio escrita fiscal. O primeiro campo é gera lançamentos contábeis, que ao selecionar esse campo, o sistema irá gerar automaticamente os lançamentos contábeis para o módulo domínio contabilidade. E já no quadro fornecedores, temos o campo classificação, onde é informada a classificação contábil dos fornecedores de acordo com seu plano de contas. E logo abaixo temos 3 opções. Cada fornecedor gera uma conta, classificação diferente para cada conta e código do fornecedor igual ao da conta. Ao lado temos o quadro clientes, onde no primeiro campo é o da classificação, onde é informada a classificação contábil dos clientes de acordo com o seu plano de contas. Assim como nos fornecedores, tem 3 opções: cada cliente gera uma conta, classificação diferente para cada conta e código do cliente igual ao da conta. A próxima subguia será o tipo de lançamento. Nesse campo, tem várias opções, sendo elas referentes a entradas, saídas, serviços, reduções E, modelo 2D, reduções Z, bilhetes de passagem, resumo de movimento diário, bilhetes de passagem e cupom fiscal eletrônico. A próxima subguia será o de opções, sendo separadas em quadro geral, onde temos 6 opções, sendo elas agrupar lançamento das filiais, gerar contabilização de PIS e COFINS separadamente por filial, gerar lançamento das contas cliente e fornecedor para parcelas pagas à vista, gerar lançamentos em outra empresa, gerar lançamentos dos créditos de PIS e COFINS conforme o valor das notas, contabilizar os impostos federais retidos na fonte pelo regime de competência. O segundo quadro será o de separar a contabilização dos valores de frete, pedágio, seguro, despesas acessórias e desconto.
A opção que temos nesse quadro é gerar lançamentos de partida simples, para que os lançamentos sejam gerados de partida simples. O último quadro será o de separar a contabilização dos valores de IPI e ICMS-ST das entradas. A opção seria gerar lançamentos de partida simples, assim como no anterior. A próxima guia é de ajuste a valor presente. O primeiro quadro é o ajuste a valor presente, onde tem a opção efetuar lançamentos contábeis ao valor presente, para que os lançamentos sejam ajustados ao valor presente. Há também o quadro entradas, com duas opções: contabilizar os juros do valor presente em contas específicas, que é para que no lançamento de uma nota de entrada sejam contabilizados os juros de valor presente em conta específica, conforme definida no cadastro do acumulador. Outra opção seria gerar lançamento de partida simples, para gerar somente um lançamento a crédito com o valor de todas as parcelas pagas e os débitos de cada parcela separadamente. Já no quadro Saídas e Serviços, tem duas opções: contabilizar os juros de valor presente em contas específicas ou gerar lançamento de partida simples, assim como no anterior. A última subguia da guia Contabilidade será a definição das contas. O primeiro quadro será o da máscara contábil, onde é informado a máscara contábil correspondente. No quadro Natureza das contas, ao clicar no botão Incluir, será incluídos os dados da natureza das contas contábeis. Na coluna Classificação, será informada a classificação das contas. Na coluna Nome da conta, o nome da conta, depois a natureza, o grupo e, por último, é possível clicar em Escolher caso queira excluir uma conta contábil informada indevidamente. A próxima guia será de honorários. Temos a opção Gerar variáveis do honorários com o valor de alguns impostos, que é para gerar as variáveis no módulo domínio honorários com o respectivo valor. Mais abaixo, ao clicar no botão Incluir, será incluída uma linha para configurar o evento e o imposto. Na coluna Evento, será informado o código do evento correspondente ao imposto, que será discriminado nos honorários. Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do evento referente à coluna anterior. Na coluna Imposto, é informado o código do imposto que será faturado junto com os honorários. Na coluna Nome, será informada a descrição do imposto referente à coluna anterior. E na coluna Fatura com Contrato, ao selecionar a opção Sim, será quando o imposto for faturado juntamente com o contrato do cliente. Caso contrário, clicar na opção Não. Na coluna Contrato, é selecionado o tipo de contrato correspondente. Por último, clicando no botão Excluir, é possível excluir algum imposto e evento informado indevidamente. A última guia será a guia da redução em Z, onde será informado o cliente, a conta contábil e o acumulador da redução Z que será lançada. O primeiro campo será o do cliente padrão, onde será informado o cliente para o lançamento das reduções Z, com as opções dispensado da emissão do mapa resumo de SF e gerar os lançamentos contábeis conforme o meio de pagamento. O próximo quadro é o do detalhar cupons fiscais. Então, no quadro Conta Contábil para lançamentos a prazo, no campo Conta, é informado o código da conta contábil correspondente. No campo Acumulador, é informado o código do acumulador para lançamento dos recebimentos de parcelas dos cupons fiscais. A próxima guia é a Personaliza, onde é dividida em várias subguias, sendo Geral, Opções, Informativos Federais e Informativos Estaduais. Na guia geral, é possível editar os períodos, o código do município, regerar lançamentos contábeis ou alterar os campos de entradas, saídas e serviços e reduções Z ou bilhetes de passagem e cupom fiscal eletrônico.
Na subguia opções, temos outra subguia que seria geral, onde é possível verificar a inscrição estadual, controlar contas a pagar e receber, selecionar se usa cadastro de tabelas municipais, se utiliza o domínio cliente, se faz controle de estoque, definir os dados de impostos no cadastro de produtos conforme a NCM, considerar zeros à esquerda no código dos produtos, controlar o intervalo de notas no período e se a empresa do ramo varejista de medicamentos ela faz parte desse tipo de sistema. Se a empresa que utiliza o sistema ela é do ramo de varejista de medicamentos. E também temos a opção de digitação do produto pelo código. Se ele será sequencial ou numeral. Se ele será sequencial ou por identificador. Na guia de lançamento será personalizado o lançamento de notas e o lançamento de redução Z, sendo essas as diversas opções disponíveis para a empresa. A próxima guia será de informativos federais, sendo dividida em SPID e outros. Na guia SPID será selecionados os informativos federais que serão gerados pela empresa nesse sistema, que seria o SPID fiscal. Na guia Outros, seria diversas opções, entre elas gera per de comp, gera informações do reintegra, gera o CFM, gera o informativo de mob e gera informativo de med. E também temos o quadro gera informativo e simp, que é para configurar a geração do informativo e simp. Então, no campo código agente regulado, será informado o código desse agente. No campo código instalação, é informado o código da instalação. E no campo número do certificado boletim de qualidade, é informado o número desse certificado do boletim. A última subguia da guia personaliza seria dos informativos estaduais, com 4 opções. Gera o Sintegra, gera movimento de produtos para o Sintegra, gera livros eletrônicos e gera o Scank CTB. E também, por último, gera o arquivo do convênio ICMS 115/03. A próxima guia será a guia de saldo inicial. Nessa guia, deverão ser informados os dados dos saldos credores ou devedores apurados referentes ao período imediatamente anterior ao atual. Por isso, seria o saldo inicial. A última guia será o domínio cliente, onde no quadro definição de cadastro, no campo módulo para cadastro de grupos, unidades e produtos, é selecionado o módulo pelo qual será realizado o cadastro de grupos, unidades e produtos. Então, após informar todos os dados da janela parâmetros da empresa, é só clicar no botão gravar para gravar todos esses parâmetros. Então, é isso.